Olá pessoal, Keili Lima, diretor técnico do Sebrae Alagoas, e estamos em mais uma edição do podcast do Sebrae e agora numa edição totalmente especial, direto do Alagoas Summit aqui no Centro de Convenções. Se o assunto é a experiência do cliente, inovação, cultura de dados, enfim, uma série de parâmetros precisa ser considerada. E nada mais do que estar aqui com a nossa Juliana Locke, nossa especialista em experiência do cliente. E eu já quero começar, como diz, chutando a porta. Manda Experiência ver. do cliente. É possível? É possível e tem que ser feito. E como faz? Primeira coisa, o meu próprio chefe, de FBSUS fala assim, a melhor experiência do cliente é você entregar aquilo que você promete. E o cliente simplesmente perceber que tem um valor agregado, porque as coisas simplesmente funcionam. A experiência do cliente é você garantir que o que ele comprou, na condição que ele comprou e nos termos que ele comprou, sejam cumpridas. Então, quando a gente fala da Amazon e você entra lá para você fazer uma compra, você escolheu aquele produto, naquela cor, pagando aquele preço, naquela qualidade, para chegar naquele prazo na sua casa. Essas são as 3 coisas que eu tenho que te entregar. A tua experiência é boa se eu te entrego esses 3. Se eu deixo de fazer algum deles, eu tenho um defeito na jornada. E aí é que a gente entra. E Juliana, você tem uma experiência vasta, porque você já foi da indústria automobilística, digamos assim, pesada, agora na Amazon, que tem mais de 18 mil empregados e, portanto, uma grande empresa e que entrega de absolutamente tudo, né? Como é que você conseguiu aprender ao longo dessas 2 grandes empresas, né? Uma foi a Volvo, na área de caminhões, agora na Amazon. Como é que você conseguiu aprender o seguinte? Como é que eu vou entregar uma jornada verdadeira em que eu vou encantar o cliente? Do momento da compra até um eventual defeito que o produto venha apresentar. Como é que você conseguiu essa jornada e como é que a Amazon especificamente consegue tratar isso? A gente tem um conceito dentro da Amazon, é um conceito que eu trago mesmo vindo de Volvo, mas a Amazon ela é muito forte porque ela deixa muito explícita, que é o cliente é o nosso ponto de partida. Eu sempre vou participar e vou começar das coisas olhando o ponto de vista dele, a dor dele, a vontade dele e vou trabalhar de trás para frente dentro de casa. Quando eu falo isso, eu começo a entender o que o cliente espera. E quero ver se os atributos de valores que eu, como empresa, tenho, bate com os valores e os atributos que esse cliente está querendo. Quando a Amazon fala que ela vende de tudo, literalmente de A a Z, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar é, eu tenho todo esse sortimento mesmo? Porque é isso que eu estou vendendo para o cliente. E é isso que o cliente, quando entra na Amazon para comprar, vai buscar. O que ele procurar, ele vai encontrar. Então, começa aí. Eu estou entregando o melhor preço? Vou participar disso também, porque isso é algo que a gente fala que vai entregar. Mas às vezes o preço não é decisivo. Não, porque é justamente quando o cliente começa a entender que as outras coisas funcionam, que ele encontrou essa disponibilidade, que quando ele compra e tem um prazo de entrega, ele é cumprido, ou quando ele tem um problema, a partir do momento que ele recebeu, esse problema é resolvido, sem questionar qualquer coisa, você começa a gerar essa confiança de que essa empresa me entende. E você começa a criar esse relacionamento e essa conexão que faz com que a fidelidade aconteça. A gente vê hoje muitas empresas falando, a centralidade é o cliente no centro do negócio, mas o dia a dia é bem diferente, né? Na verdade, a única certeza que a gente tem é que o problema do cliente continua no centro dele, né? Na centralidade da cabeça dele de tentar resolver essas coisas todas. Qual que é o maior desafio das empresas implantarem efetivamente uma jornada de A a Z? Acho que o maior desafio das empresas é, o cliente não tem que ser foco de um departamento, ele tem que ser foco da organização. E quando a gente fala ser foco, você entende o cliente? Você entende as dores que o cliente passa dentro dessa jornada ou as necessidades que ele quer ter e como que você consegue ajudar?
A maioria das empresas coloca um departamento de experiência do cliente, coloca 30 pessoas nesse departamento e fala, eu tenho foco no cliente. E você tem umas 30 pessoas no seu departamento? Não, eu tenho 3. Uau! Uma empresa de 18 mil funcionários, nós somos um departamento super enxuto porque nós fazemos a governança. Todos os dados do cliente, eles são abertos para os funcionários. Naturalmente, a gente sempre preserva, nem eu tenho acesso à informação de cartão de crédito, detalhes de endereço, a gente sempre preserva os dados de segurança do cliente, isso não é distribuído, não é falado, mas nós temos todos os dados de qual foi a dor, por que ele ligou, análise de sentimento, e todo mundo tem acesso a essa ferramenta. Eu começo meu dia assim, os 15 primeiros minutos, quando eu abro o computador, não é para ver e-mail. Primeira coisa que eu quero ouvir é o que meu cliente falou no dia anterior. Depois que eu volto do almoço, que a cabeça já está mais ou menos assim, né, fresca, antes de começar à tarde, eu vou ver de novo. E essa é uma maneira de eu ver, porque eu sei que já tem um padrão de comportamento de aonde estão as dores e como funciona. Se eu vejo que algum está saindo fora do lugar, é muito rápido para eu acionar. E às vezes aquele time que é responsável por esse defeito já me antecipou e me mandou um e-mail. Ó, estamos com um problema, já estou resolvendo. Tá todo mundo olhando para o cliente o tempo todo, porque todo mundo tem acesso à voz. Então, acho que o principal problema hoje das empresas que falam que tem foco no cliente é falar que tem um departamento com muitas pessoas que olham para dados, mas elas sozinhas não fazem nada e o resto da organização não entende. Ou seja, a minha empresa é tão bacana que eu tenho um departamento voltado só para isso, mas não funciona. Mas não funciona. É porque, assim, uma das coisas que é bem interessante, né, eu sempre digo assim, quando a gente vai olhar a jornada do cliente, o cara que está, a empresa que está cuidando, ou enfim, ou a pessoa mesmo que está no tal do departamento de experiência do cliente, ele acha que ele não é cliente, né? Mas até o dia que ele se depara com um problema e aí ele vai resmungar, vai xingar e vai querer o problema dele resolvido. E aí o seguinte, você olhou para o espelho e vê como é que você está tratando o seu cliente, porque fornecedor também é cliente e cliente também é fornecedor. E esse eu acho que talvez seja o maior desafio das empresas, né? Ou seja, colocou um departamento, está tudo bem, está tudo resolvido e não é bem por aí. Mas quando a gente olha para negócios pequenos, como cliente Sebrae, que em geral os pequenos são pequenos negócios, como que você poderia dar uma dica assim, cara, mesmo que você tenha um pequeno negócio, né? Faça isso aqui, bem feito, e está tudo bem resolvido. O que é que você faria se você fosse dona de um pequeno negócio e não tivesse numa grande empresa? Essa é uma ótima pergunta, porque a primeira coisa é que eu ia garantir que aquilo que eu prometo é aquilo que eu entrego. Porque ele me escolheu pela minha promessa, pelo valor que eu quero agregar, por aquilo que eu estou prometendo. Então essa é a primeira coisa. 2, se algum ponto da jornada tivesse um defeito, eu ia focar para eliminar esse defeito. Não adianta eu ter um defeito na jornada de entrega e continuar mandando promoção para todo mundo comprar mais. Porque qual que é a chance das pessoas que estão comprando terem um problema com a entrega? Muito grande. Vai ter uma experiência boa? Não, não vai. Então o segundo é, quando tiver um defeito, foque, coloque energia e elimine esse defeito. Esse é o número 2 que eu diria. E o terceiro, mesmo que os números estão dizendo para você, ou as métricas que está tudo bem, mas tem algumas reclamações de cliente que estão estranhas, que não condizem, olha bem para o que o cliente está dizendo e se coloca no lugar dele. Nós temos um mecanismo que é, literalmente, se coloque no lugar do cliente. E cada vez que o número não bate com aquilo que a gente ouve, a gente faz essa jornada. Eu me coloco no lugar do cliente, eu simulo realmente como que é essa jornada e identifico, gente, eu entendi, é aqui, ó. Então o defeito está exatamente nesse processo, é aqui que a gente tem que mudar. E aí eu volto e falo, o número não capta essa parte. Então por isso que a minha métrica não está batendo com o que a gente chama de anedota. Então, na dúvida, se a métrica não bate com a anedota, confie na anedota. Dá uma olhada lá, porque tem uma informação ali, ó, que a gente não está pegando. Essa seria a terceira coisa que eu falaria. Quando você tem essa divergência,
Escute, veja, faça essa jornada do cliente, seja o cliente da sua própria empresa, sinta o que é, para você entender e se colocar no lugar dele. Você vai criar empatia. E você vai trabalhar onde? Na eliminação do defeito. E a roda vai rodar. Legal, mas assim, olhando para o pequeno negócio, ele é o cara que, eu digo, ele cobra o escanteio, corre para a área para cabecear e ainda tem que tem que agarrar a bola. E aí é o cara que está pagando a conta todo dia, é o cara que está preocupado no final do mês em pagar o salário, e pagar o tributo, e fazer compra, e fazer entrega, e por aí vai. E é óbvio que, em geral, os pequenos negócios eles não têm essa cultura do dados, né? Até porque ele não consegue sequer ter um sistema, pagar por uma gestão de um sistema para fazer a gestão desses dados. Se ele não consegue fazer isso, para onde que ele tem que olhar para dizer o seguinte, para ele perceber se o que ele está entregando, aquilo representa um valor para o cliente e, portanto, representa uma jornada excepcional para ele? Ter essa proximidade com o cliente, ter de fato esse ouvir, essa atenção, ela é super importante. A gente conversa e faz esse tipo de pesquisa, de entrevista, quando a gente quer saber o que a gente não sabe. E a gente faz pesquisa de questionário quando a gente quer confirmar o que a gente sabe. Então, a probabilidade do empreendedor de pequeno negócio estar mais perto do cliente, ela é muito maior do que eu que estou lá na Amazon. Sim. Então, ele tem ali toda a base deles, que é o decisor de compra, que vai trazer tantos insumos que você vai trazer para dentro de casa e você vai conseguir trabalhar mais, né? Então, ter essa proximidade, conseguir conversar, captar, ela é essencial. Eu sinto falta de fazer isso. Uma vez por mês eu chamo 3 ou 4 clientes para bater papo mesmo, para descobrir o que eu não sei. Então, essa proximidade é super importante. E o pequeno negócio, ele já está perto do cliente. É muito mais fácil para ele conseguir isso, para ele começar a se estruturar e conseguir crescer cada vez mais. Se a gente pensa, de repente, por exemplo, em um restaurante, posso dizer que os pratos falam muito, né, da jornada dentro do restaurante. Se você, de repente, tem aí, você oferece um determinado prato de massa, mas volta sempre alguma coisa e que tem voltado de forma recorrente, isso é um sinal de que aquilo que você está colocando não tem nenhum valor a ser entregue para o cliente. A Amazon, aí eu quero colocar um pouco da experiência sua da Amazon no seu dia a dia. Ela tem parte da comercialização dos produtos, ela faz a entrega direta, eu acho que é pelo estoque, que tem alguma coisa assim. Mas outra parte, ela vem de outros fornecedores, que também pode ser um pequeno negócio. Hoje a gente está, obviamente, e a Amazon não é diferente, tem sofrido com a concorrência de Temos, Shopee, AliExpress, essas coisas todas. E que o pequeno também, né, faz parte disso, mas é o pequeno que está lá fora. A Amazon faz o pequeno que está aqui dentro ir para dentro da plataforma. Como que a Amazon pode ajudar, né, nessa experiência do cliente, mas mais do que isso, na experiência do cliente? Como pode ajudar o pequeno negócio, por exemplo, que está aqui em Alagoas, no bairro aqui do lado, a vender através dessa plataforma e a Amazon cuidar dessa experiência? Isso é uma ótima pergunta, porque todos esses que nós chamamos de sellers, que são quem está vendendo dentro do nosso marketplace, nós não vemos como concorrentes, nós vemos como os parceiros. O que a gente mais quer é que eles cresçam e que a jornada e a experiência que eles têm com a Amazon seja tão boa quanto o nosso cliente que está comprando na Amazon.com.br. Então, a primeira coisa é que a gente já começa com uma jornada cada vez mais fácil e acessível, para que todo empreendedor, ou pequeno ou médio negócio, consiga entrar nessa plataforma e consiga comercializar. Quando você começa a entrar e você vai ter acesso às mesmas informações que eu tenho para controlar o meu estoque, seja de venda, pico de venda, o que o cliente está comprando, quando que ele está comprando, o que fez ele comprar, o que ele não fez, todos esses dados a gente fornece.
E aí esse pequeno negócio, ele vai sair daqui, né, de Maceió, e ele vai começar a estar exposto para o mundo. Ele vai estar exposto para o Brasil, e hoje nós temos vários programas dentro da própria Amazon que é fazer venda internacional. Você consegue comprar de fora e você consegue mandar também do Brasil para fora. Então pensa que a tua chance de estar exposto e sair daqui de Maceió e começar a explorar o Brasil, e a Amazon te ajuda e potencializa, porque vai colocar o seu produto, porque ela vai fazer você aparecer e você vai estar exposto a milhões de clientes, ela é algo fenomenal, que faz com que você consiga às vezes sair de ser pequeno negócio para um grande, usando todos os nossos sistemas, os nossos dados, as nossas inteligências para fazer seu negócio crescer. Legal. Então, por exemplo, o pequeno negócio aqui, vamos dizer, um artesão, né, que tem uma peça que ele consegue colocar dentro da plataforma e a Amazon vai cuidar de colocar a exposição desse produto fora também? No Brasil e fora? É quando você é um seller, você é responsável pela comercialização. Nós entregamos outros produtos com relação à entrega. Você tem a opção de você mesmo fazer a entrega e ser responsável pelo frete. Nós temos uma opção que é você mandar o seu estoque dentro do nosso estoque para que nós façamos essa entrega. Você continua vendendo, trabalhando e tendo todos esses dados, mas nós entregamos. Nós temos uma outra opção que inclusive você não precisa se preocupar com a logística, porque minha van vai passar aí no momento que você vendeu e eu vou comercializar. Então, nós nos preocupamos, inclusive, em adaptar e oferecer entregas diferencializadas para cada um, para as necessidades desses sellers, para conseguir potencializar o negócio deles. Mas quem é responsável por fazer a venda, por ficar analisando esses dados, quando vende, como vende, é sempre o vendedor. Ele é responsável. Nós damos a vitrine e toda a nossa base de clientes. Legal. Agora, uma curiosidade. Recentemente eu fiz uma compra de um produto na Amazon e a compra era internacional. E aí, como a gente sempre faz, né? Às vezes compra e esquece até o que comprou. Como a compra era internacional, tinha um prazo para entregar e tal. E depois eu me dei conta de que não chegou, porque eu recebi um e-mail da Amazon dizendo o seguinte: olha, parece que o teu produto ainda não chegou. E meio que pedir assim, confirma se chegou ou se não chegou. E aí depois eu me dei conta que realmente não chegou. E aí não era um item pequeno, era uma bolsa inclusive, né, de esporte. Aí eu fiquei me perguntando, cara, como é que a Amazon consegue tratar isso, né? E como é que ela consegue fazer reembolso? Aí eu quero também, né? Não estou puxando sardinha do A a Z, mas foi incrível como foi feita a devolução do crédito. Foi muito, muito rápido e assim, eu pedi e dia seguinte eu já tinha a resposta que já estava tudo feito, o crédito e tal, essas coisas todas. E aí me deram até a opção, ou vale presente ou no cartão de crédito. Eu pedi logo no vale presente porque compro com frequência na Amazon. Mas aí eu quero voltar à questão da experiência. Olhando nessa questão que eu falei, você é um seller, né, dentro da plataforma. Como que a Amazon consegue gerenciar essa experiência do cliente? Ela tem algum tipo de interação que ela faz com o seller ou ela entra, digamos assim, diretamente na responsabilidade de conduzir essa jornada? Quando você compra na Amazon, você está comprando na Amazon, independente se você está comprando de um seller ou da própria Amazon. Quando você quer fazer uma devolução, dependendo dessa modalidade que o seller está cadastrado, baseado nessa entrega e no modelo que ele está cadastrado ali dentro, a gente vai ter algumas opções. Então, você vai primeiro entrar em contato com o seller. O seller tem um tempo muito curto para responder. Se ele não responde, a Amazon toma a decisão e depois vai falar com o seller e aí tem todas as nossas políticas internas. A gente faz tudo isso para quê? Para preservar sempre que a experiência do cliente seja boa. E a gente toma essa ação para sempre conseguir acelerar e conseguir depois identificar quais são os problemas e como a gente vai talvez ajudar esse seller numa próxima vez e sempre melhorar essa experiência. Então nós fazemos e nós temos esses programas para que justamente um cliente nunca sinta a diferença se ele está comprando de um seller ou não, que o cliente tenha todo o respaldo
e que ele tenha essa confiança na marca. Porque independente de quem vende, ele está comprando na Amazon.com.br. Considerando que a Amazon é uma marca global, está presente em quantos países? 24. 24 países. Em março, acabamos de abrir o número 24 na Irlanda. Nossa. Existe diferença de culturas para a criação dessa jornada? É mais fácil em alguns países? O que é que caracteriza, se houver essa facilidade? Em que pé nós estaríamos, olhando para o Brasil, nessa distância de melhorar essa jornada do cliente? A gente sempre pensa global e age local. E, naturalmente, para conseguir preservar e ser do tamanho que é, tem elementos que não são negociáveis. Então, eu diria que 80% é igual em todo mundo. E tem aquele 20% que ele é bem cultural e bem regional, né? É diferente você comparar o nível de maturidade, por exemplo, de uma Amazon Estados Unidos e de uma Amazon do Brasil. Nós estamos no ano 6 de loja aqui no Brasil. A Amazon dos Estados Unidos tem mais de 25. Então, naturalmente, o próprio confiança que o cliente tem, a interação que ele tem, como ele se interage ou há quanto tempo ele é cliente, ela acaba mudando. Agora, tem coisas que são mais desafiadoras no Brasil, que talvez não são desafiadoras nos Estados Unidos. Os consumidores também brasileiros são diferentes. E também são diferentes. E o Brasil é um país muito grande, onde a gente também tem em cada estado necessidades diferentes. Então a gente sempre tem uma preocupação de, nós temos coisas que são globais e é o nosso padrão que a gente não vai mudar. O foco no cliente, trabalhar de trás para frente com o cliente, sempre resolver o problema dele. Quando você traz esse teu exemplo, o nosso time de atendimento é a mesma coisa quando tem uma goteira. O nosso time de atendimento, ele tem que colocar o balde para ninguém cair, ele tem que resolver o seu problema. Mas isso é uma cultura que você constrói. É uma cultura, e é a cultura que nós temos globalmente. Mas para a Amazon no Brasil, isso foi fácil? Assim, ela é fácil porque desde o primeiro momento todo mundo foi ensinado e essa é a nossa cultura e são as coisas não negociáveis. Agora, quando você começa a operar, você começa a descobrir que talvez é diferente. E vou te falar, talvez a nossa experiência em São Paulo, não que a experiência é diferente de São Paulo, por exemplo, de Curitiba. Eu sou de Curitiba, né? Ela é diferente de Curitiba, mas por talvez os nossos centros de distribuições estarem mais centralizados num lugar do que no outro, eu posso talvez oferecer entregas mais rápidas em São Paulo do que em Curitiba. Isso significa que eu não vou oferecer entrega rápida em Curitiba? Não. A gente está trabalhando quase que 24 horas por dia para conseguir oferecer essa mesma experiência de entrega super rápida que eu tenho em São Paulo lá. E fazer isso no todo o país é incansável. Nem a Amazon Estados Unidos está no melhor dela, no sentido de que não tem mais o que aprimorar. Até a Amazon Estados Unidos está em constância aprimoração. Então a gente sempre está querendo oferecer a maior selection, o maior sortimento, entregar na velocidade mais rápida que a gente conseguir. Nos Estados Unidos já tem alguns lugares que recebem por drone. Então a gente está sempre assim, a gente contra a gente mesmo. Esperamos, por que não? Se for viável, por que não? Tem várias coisas que são aplicadas em certos países e não são em outros. Isso. Mas eu também preciso entender e começar a falar. Eu preciso desse produto no Brasil. Vai funcionar melhor. Então a gente precisa, por isso que esse é o 80% global, que é sempre pensar na mentalidade do que eu quero entregar. Mas a gente tem o 20% regional. E ele vai acontecer. Olhando agora para os negócios físicos, né? Eu tenho dito que assim, a velocidade hoje da internet é tão absurda, né, que a gente às vezes nem consegue mais acompanhar. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, abrindo parênteses, falando da inteligência artificial e ficamos assustados, que ela disse que nem ela se conhecia tanto quanto o chat GPT conhecia. E aí, olhando, obviamente, para os negócios, né, sobretudo aqueles negócios tradicionais, se tornam mais desafiadores olhar o que vai ser o futuro do comércio. Como fica o futuro do comércio diante de tantas opções de plataforma para comercialização? Hoje, eu acho que no Brasil temos Amazon, Mercado Livre, né? Eu diria até que esses dois muito próximos em termos de competitividade, de entrega, eu entrego no dia seguinte, e olha que eu já fiz um teste uma vez, e não é que entregaram, mas os pequenos negócios, os físicos, começam a sofrer. Como é que você vê isso para o futuro?
O segredo vai ser criar essas conexões de você conseguir hiperpersonalizar e mostrar o valor que você está agregando para o cliente. E isso vai ser para qualquer empresa, seja pequena, média, grande, no virtual, no físico, porque se eu não sentir que agrega valor, eu não sou uma potencial cliente. E entregar valor, ele diz muito sobre quem eu sou, que tipo de experiência eu quero, como eu quero, que necessidade que eu tenho. Eu tenho 2 filhos, o Luca que tem 4 anos e 8 e a Bela que tem 1 ano e 9, né? Cada vez que eu vou comprar fralda na Amazon, a Amazon é muito inteligente de me falar, porque você está comprando fralda, você não quer comprar lenço umedecido? E que tal pomada de assadora? Eu consigo ter essa mesma experiência de antecipar e a empresa conhecer quem eu sou e me oferecer o que eu preciso em qualquer negócio. Se eu tenho um pequeno negócio e eu vou oferecer serviço de odontologia e sabe que eu tenho filho, por que não a cada mês, 2 meses me mandar? Já não está na hora do check-up de fazer uma limpeza no dente dos seus filhos? Essa hiperpersonalização de entender quem eu sou e me entregar além daquilo que eu gostaria de ter, ele vai ser o segredo e, na verdade, o caminho de qualquer empresa. Mas tem a questão também da comodidade, né? Vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo também. Aliás, eu tenho muitos exemplos na área desses comércios. Um aspirador, o fio enganchou e aí o interruptor liga e desliga, se desmontou. E eu fui tentar montar aquilo e, obviamente, né, foi um desastre tentar montar aquilo. Quanto mais eu tentava, menos eu conseguia. E eu disse, é mais fácil eu comprar esse interruptor. E quando fui olhar, olhei R$20. Com o frete, R$18. Digo, tá bom, né? Mesmo que custe R$18 o frete, mesmo que seja R$38 no final, tá bom, porque vai chegar para mim daqui a 3 dias e eu vou voltar a montar o aparelho e pronto. E assim aconteceu. Essa questão da comunidade acaba impactando para os pequenos. E aí, quando você entra numa plataforma, no caso como a Amazon, essa pode ser uma grande oportunidade para esses negócios físicos de rua. Como que você enxerga que, assim, de fato, isso vai ser o futuro e, de fato, eu vou ter que estar atento a isso para que eu continue sendo relevante enquanto uma atividade comercial? Ela é fundamental, essa comodidade que a gente oferece. Tem um produto que a Amazon dos Estados Unidos lançou, a gente vai trazer aqui para o Brasil, que se chama Rufus. Rufus é seu assistente pessoal de compra da Amazon. É um botãozinho ali no cantinho que você vai clicar e você vai poder falar assim, ô Rufus, é uma inteligência artificial. Mais do que um Alexa? Mais do que uma Alexa. Você vai escrever assim... Mas não assim... vou matar a Alexa não, a bichinha não, né? não, Alexa deixa ela tá lá, que eu Alexa gosto mais tá lá dela. E vai continuar existindo cada vez melhor. Inclusive já tem a Alexa assistente virtual. Alexa assistente virtual é aquela que você fala, Alexa, preciso marcar o dentista para o meu filho. Você consegue ver algum buraco na minha agenda e colocar no dentista fulano de tal? Alexa vai entender tudo isso, vai ligar, vai marcar e só vai te confirmar. Está marcado para o dia tal na sua agenda, você vai precisar sair 30 minutos antes da sua reunião para você conseguir levar. Mas no mercado brasileiro isso ainda não funciona. Não, a gente está trazendo para cá. Ah, legal. Do mesmo modo que a gente tem o Rufus. É tanto produto que a Amazon oferece... Mas o cara lá que oferece o serviço, por exemplo, o teu odontólogo vai precisar ter o produto. Mas assim, o que acontece hoje com o Rufus? O Rufus é esse assistente pessoal para compra. Ô Rufus, eu quero começar a correr, mas eu não faço a mínima ideia de qual tênis usar. Além de ele me falar um pouco sobre o esporte, ele vai trazer dentro desse meu perfil que está iniciando, qual que são os melhores tênis para eu conseguir comprar. Então ele vai me ajudar, que quem faz esse papel hoje é a loja física. Que você vai lá numa Centauro, você vai em alguma loja e fala exatamente essa mesma pergunta. Quero começar a correr, que tênis você indica? Essa mesma experiência você vai começar a ter no digital e você já tem. Nós já estamos em 7 países com essa função. A ideia é trazer ela para o Brasil, assim como várias outras coisas. Então essa comunidade... até eu queria saber. Essa comodidade, ela cada vez mais vai ganhar esse espaço. E é uma comodidade cada vez mais personalizada, entendendo a sua necessidade. Isso é uma oportunidade ou um desafio para o negócio físico? Os dois. Os dois.
Porque se ele não souber se reinventar, e aí que ele entra no desafio que pode virar oportunidade, ele vai ficar para trás. Então pensa que o seu maior desafio é a sua maior oportunidade. Questione, se reinvente, entenda o que seu cliente quer. Legal. E aí você vai conseguir mudar. E isso será o novo marco da experiência do cliente, da jornada do cliente, do foco do cliente. Porque tem uma coisa que eu tenho um termo que eu digo assim, para mim as empresas que dizem assim, eu tenho foco no cliente, para mim não tem foco nenhum, né? É completamente desfocado, porque para mim tem que ser o foco do cliente, porque se não resolver o problema dele, não adianta, nem conversa comigo. Eu já vi experiências, as companhias aéreas adoram o foco do cliente, né? Aí, e numa dessas experiências de foco no cliente, focaram tanto em mim que ficaram desfocados e me deixaram no aeroporto, né? Mas essa é a realidade das grandes empresas. Mas essa é o novo marco dessa experiência do cliente. Ou seja, você tem um assistente que entende as suas necessidades. E até que ponto isso para algumas, digamos assim, para algumas pessoas isso seria ético, moral e aceitável? Se ele criar a conexão, entregar o valor e ser mais cômodo, acho que vai acontecer. Meu filho, ele mesmo já começou nessa de mamãe, preciso, com essa idade está precisando, com quase 5 anos, ele precisa muito comprar uma bola. Abre seu celular que logo, logo chega. Para ele, o comprar já não é mais vamos naquela loja. Para ele, o comprar já é isso, porque é cômodo, porque da minha casa eu consigo pedir, enquanto eu estou fazendo alguma coisa vai chegar. A gente vai precisar começar a entender de que a inteligência artificial ela não vai dominar tudo, assim como a tecnologia ou como essa venda online. Mas quem souber usar dela para criar conexão e criar essa comodidade, essa personalização, vai conseguir dominar. Legal. É a gente saber usar dela a nosso favor. Legal. Eu só estou assustado porque Ruffles não me venda tênis, porque na minha condição em que eu estou, não estou apto a correr. Mas estamos caminhando, papo maravilhoso, estamos aqui caminhando para o final. E, Juliana, olhando para o nosso cliente Sebrae, que dica você deixaria para ele assim, olha, o futuro do comércio, o futuro dos serviços tem que levar em consideração tais e tais pontos. Se você tivesse que pensar e dizer algo para o nosso cliente, onde é que ele precisa estar mais atento? Além da jornada do cliente, obviamente. Ele tem que estar atento em como se conectar. Acho que essa comunicação e deixar muito claro que você entrega para ver se bate com os valores, que é o que o cliente está buscando, ela é super importante. Você cria essa conexão. Quando você cria essa conexão e você consegue fazer de fato com que a tua jornada funcione, você vai gerar confiança. E naturalmente o que vai acontecer? Esse teu cliente vai começar a ser seu porta-voz. E ele vai ser o embaixador da tua marca. E daqui a pouco ele vai estar falando de você para vários outros. O futuro, ele vai ser em saber criar essa conexão. Se você conseguir criar, você cria essa confiança. Você amarra, você cria embaixador e vai fazer acontecer. Porque para você faz sentido. Esse é o futuro. Maravilha. Uma aula, né? Juliana, você foi muito assertiva nas colocações aqui feitas sobre a experiência do cliente, mas também de como aproveitar as oportunidades, estar atento aos desafios. A gente sabe que o pequeno negócio, no dia a dia, na sua gestão, é desafiadora, porque, em geral, você não tem um grupo de funcionários, mas tem uma coisa que você deixou aqui que eu acho que foi marcante. Apesar da Amazon, né, ter 18 mil funcionários, 3 cuidam da experiência do cliente, né? E aí o mais importante esse é um processo cultural, né? A empresa ela precisa estar preparada, mesmo que você seja um pequeno negócio, você que seja proprietário, a cultura começa por você, depois você tem que entregar essa mesma cultura para o funcionário. Sem isso,
E o que eu diria é que não são 3 funcionários cuidando da experiência, são 18 mil cuidando da experiência. A gente tem 3 só para ficar lembrando e ficar fazendo a governança dessa importância. Temos 18 mil pessoas sempre querendo entregar tudo na melhor velocidade, no melhor preço para todo mundo, sem nenhum defeito. Maravilha. Essa é a Juliana, de A a Z. Valeu, gente. Obrigado. Acompanha o podcast do Sebrae. É muito conteúdo importante para você, muito conteúdo bacana. E olha aí, ó, com os melhores experts. Fica com a gente e assiste o próximo episódio. Obrigado. Obrigadão, viu? Adorei.